L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, 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 rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, seu podcast de leitura semanal do Antiédipo. E olha esse esmero, olha essa manualidade aí, ó. Quinta-feira, pontual como nunca. Estamos aí, 4h24 da tarde, gravando um episódiozinho de leve. Quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê, essa performance continuará aí por mais alguns episódios. Vamos que vamos. O acontecimento mais chocante que aconteceu essa semana foi que eu abandonei o Duolingo definitivamente. Então, tenho medo, mas acho que o Para Acabar com o Juízo ele durará mais que o Duolingo, assim, porque eu só queria fazer 1000 dias no Duolingo de strike, né? Como é que fala? De ofensiva no Duolingo. E eu alcancei 1000 dias, parabéns pra mim. Eu não tenho mais Twitter pra postar esse tipo de coisas, cara. E eu não acredito no Instagram, assim. Então, ficou um sabor de vitória amarga, sabe? Não é derrota amarga, é uma vitória amarga. Aquela vitória que você não pode nem fazer uma piada, nem tirar um print, comentar com graça. Então, eu deletei o aplicativo. Eu fiz 1000 dias e eu deletei o aplicativo. Então, é isso. Compartilho com vocês essa vitória. Já fazia uns 3, 4 meses, não mais, assim, uns 5 meses. Porque eu estudei no Duolingo. E ajuda, tá? Eu acho que ajuda. Hoje tá cada vez mais zoado também, né? O aplicativo tá cada vez mais escroto, assim. Tinha uma coisa interessante no aplicativo, porque tinham comunidades ajudando a produzir, comunidades de usuários ajudando a produzir as lições dos idiomas, né? Então, por isso, você tinha o Esperanto, né? Não existe mais, foi deletado. Você tinha o catalão. O catalão é bem interessante, cara. O catalão você vai aprofundando assim, começa a ter umas frases muito anarquistas, assim, né? E é verdade, assim, sobre a Junta Anarquista Mundial e a Federação Anarquista. É bem interessante, tipo, comunista, assim, mensagens bem catalãs mesmo, assim, tipicamente da política catalã. É isso, né? Quem não sabe, a Catalunha foi um polo de resistência anarquista, né? Na Guerra Civil Espanhola, na década de 30, então até hoje tem muita influência disso, assim. Mas aí o Duolingo foi ficando cada vez mais tacanho, mais aplicativo, empresa, assim, né? Esse é o prólogo do Duolingo, né? E aí já tinha e eu acabei os cursos, né? Aí eu estudei o alemão, ajuda. Não terminei o curso de alemão, mas eu fui bem longe, assim. Eu parei de estudar alemão, que era da época do mestrado que eu estudava o Nietzsche, eu precisava de algumas referências básicas, né? Me ajudou bastante. Não falo alemão, então bem pouco, assim. Depois, quando eu estava me preparando para o doutorado de sanduíche, eu tinha que tirar proficiência de espanhol, né? Eu zerei o curso de espanhol do Duolingo, isso ajudou bastante também. Considero que falo espanhol marromeno. E aí depois eu tenho essa missão, talvez, de mudar para Catalunha, né? Eu aprendo catalão lá, já fiz aula de catalão. E aí eu zerei o curso de catalão do Duolingo também. Fiz um pouco de árabe, fiz um pouco de indiano lá, de hindi, por causa dos alfabetos, né? Então vale. É interessante, assim. Só que quando eu acabei o curso de catalão, que era o único que estava me interessando, assim, atualmente, de me dedicar, né? Ficou muito chato, ele fica repetitivo pra caramba, assim, nos conteúdos de treino, né? Quando você zera, assim, muito repetitivo. Eu não dava dando graça. Tava enjoado, na verdade, tava só fazendo compromisso. Aí eu ainda abri o curso de música do Duolingo, que tem, pra você aprender notações e noções musicais, assim, que é interessante. De verdade, isso é um pouco interessante ali. Você vira o celular e parece um teclado. Eu que sou péssimo em partitura, péssimo mesmo, assim. Eu entendo a lógica, mas eu não sei ler partitura, né? É interessante, assim, pra você ver onde é que estão as notas, os ritmos ali. Introdução básica, né, mas é interessante. Mas eu tava fazendo de música só pra completar os 1000 dias, assim, que eu não queria deixar de fazer durante 1000 dias. Aí eu fiz e eu deletei o aplicativo.
Que o sonho é poder fazer a mesma coisa com o WhatsApp, fazer a mesma coisa com tudo, assim, deletar o celular. Vai rolar em breve se tudo der certo. Tudo isso para dizer que a performance para acabar com o juízo vai durar mais que 1000 dias, né? Já dura mais do que 1000 dias. Se você contar as semanas empenhadas nisso, né? Mas de episódios só são 200. Vamos ver até quantos a gente chega. Essa foi a introdução, galera. Ui! Bora, tem mais muitas coisas para dizer, mas é isso que se eu estivesse no Twitter, essa introdução teria sido menor, mas como o Twitter acabou e eu não adotei o Blue Sky, 16h29, vamos até 16h49. Alarme está colocado, 20 minutinhos de trocação franca aqui, acompanhando o gravador para não perder. Então bora lá, galera. Deixa eu... um sip of water aqui, um golinho. Demorou. Página 402. A gente está aqui no parágrafo que se chama 4.3.6. Representação mítica, trágica e psicanalítica. O teatro. Representação subjetiva e representação estrutural. Então temos aí, né, um longo título de parágrafo. Aqui eu sinto que tem uma retomada, né, bem forte, assim, conectando, como o capítulo 4 faz, né, retomando as ideias, principalmente do capítulo 2 e do capítulo 3, todos juntos aqui, né, e com elementos do capítulo 1 também, né. Capítulo 2 e 3, né, que é o Psicanálise e Familismo, a Santa Família e os Selvagens / Civilizados, e é o capítulo 1, As Máquinas Desejantes. Lembrando que esse é o capítulo de introdução à esquizoanálise. Vamos lá. Mito, tragédia, sonho, fantasma. E o mito e a tragédia reinterpretados em função do sonho e do fantasma. Eis a série representativa com que a psicanálise substitui a linha de produção social e desejante. É bem interessante, né, esse resumo aqui, né? Mito, tragédia, sonho e fantasma. Toda produção desejante, né, toda produção social e desejante vai se reduzir a essa que eles colocaram série, né? Série de teatro em vez de série de produção. Mas justamente porque a representação devinda subjetiva toma essa forma teatral. Isso é uma pergunta, na verdade, né? Depois tem um parênteses. Parênteses, aspas, há um lime misterioso entre a psicanálise e o teatro. Fecha aspas, fecha parênteses, interrogação. A pergunta mas justamente por que a representação devinda subjetiva toma essa forma teatral? Né? Por que essa representação... É a série representativa, né? Por isso que eles estão falando de representação. Por que isso se torna teatral, né? Como que o mito e a tragédia que se torna o sonho e o fantasma, por que isso tem uma analogia com o teatro, né? Tem uma conexão com o teatro. Conhece a resposta eminentemente moderna de certos autores mais recentes. O teatro destaca a estrutura finita da representação subjetiva infinita. Vou repetir essa frase porque eu boiei. O teatro destaca, retira, né? Desloca, destaca, né, dá foco, destaca, no sentido de separa mesmo, né, a estrutura finita da representação, a estrutura finita da representação subjetiva infinita. Beleza, não entendi nada. O que significa destacar é muito complexo, pois a estrutura só pode apresentar sua própria ausência, ou representar algo não representado na representação. Mas dizem, o privilégio do teatro pôr em cena essa causalidade metafórica e metonímica, que marca ao mesmo tempo a presença e a ausência da estrutura nos seus efeitos. O que eu estou entendendo é isso, né? Tipo assim, parece que o teatro é o que melhor representa de maneira finita esse jogo estrutural, estruturante de um certo funcionamento subjetivo infinito, né? Das infinitas possibilidades de representação subjetiva, né? E é nesse destaque metafórico, metonímico, né, que são as figuras de linguagem, marca o tempo, ao mesmo tempo, a presença e a ausência da estrutura nos seus efeitos.
Chute, tá? Não entendi nada, mas estou chutando com vocês. André Green, no próprio momento em que faz reservas a respeito da suficiência da estrutura, ele as faz apenas em nome de um teatro necessário à atualização desta, operando como revelador pelo qual ela se devém visível. Que ela se torna visível, né? O André Green é um psicanalista interessante e importante, né? Que eles vão mencionar bastante. E aqui tem... André Green analisa profundamente as relações representação, teatro e estrutura inconsciente. Un œil anthrope, que eu não sei como é que traduz isso. Anthrope. Prólogo, página 43, notadamente sobre a representação do não representado na representação. Entretanto, a crítica que Green faz à estrutura não é conduzida em nome da produção, mas em nome da representação, e invoca a necessidade de fatores extraestruturais que devem revelar tão somente a estrutura, e revelá-la como edipiana, ou seja, dá voltas, mas continua uma certa edipianidade. Eu quero ver o que significa o Neulanthrope e um pouco do André Green aqui, que já deve ter sido falado, mas eu não me recordo. De qualquer forma, o computador está ligando, então ele vai ligar aqui daqui a pouquinho. Ah, pronto, ligou. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Ah, ele estava em modo de soneca aqui, ótimo. André Green. Na descrição, temos aqui, né? Caraca, ele nasceu no Egito, que interessante. Formou-se em medicina, especializou-se em psiquiatria e psicanálise na França, nas décadas de 50 e 60. Durante 7 anos acompanhou o seminário de Lacan, mas também buscou em Melanie Klein, Wilfred Bion e Donna Winnicott subsídios para sua atividade clínica. Que legal. Tem aqui, né, obras publicadas em português, Nascimento da Vida, Conferências Brasileiras de André Green, Metapsicologia dos Limites, Orientações para uma Psicanálise Contemporânea. Que legal! Deixa eu ver aqui em francês. Nasceu no Cairo em 27 e morreu em Paris em 1912. Desculpa, 2012. Isso. Psiquiatra mesmo. Deixa eu ver o nome desse livro aqui. Neurose obsessiva e histeria, suas relações em Freud e depois. Aqui, de 69, Un œil anthrope, o complexo de Édipo na tragédia. Cara, você consegue traduzir isso aqui já? Um olho extra. Interessante. L'enfant de Sap, Contrôle da Psychose Blanche. Tá bom. Experiência psiquiátrica. Narcisismo da vida, narcisismo da morte, de vida de morte. A linguagem na psicanálise. Aí tem um gap. Tudo isso ele está escrevendo. Tem uns gaps: 69, 73, 74, 83, 84, 90. Complexo de castração. AD, aliasão. Caraca, ele escreveu muito. Escreveu bastante. Beleza. Uma hora aí, se você estuda ou tem aproximação com o André Green, dá uma ideia aí. Depois a gente vê quais são os livros que tem em português do André Green. Mas beleza. Isso aí é o camarada. Otávio Manoni, na sua bela análise do fenômeno da crença, toma igualmente o modelo do teatro para mostrar como a denegação da crença implica de fato uma transformação da crença sob o efeito de uma estrutura que o teatro encarna ou encena. Nota de rodapé 25, Otávio Manoni, Cliff pour l'imaginaire, ou L'autre scène. O Cliff, puta que pariu, tá foda hoje em francês, só as palavras que eu não sei o que é. Cliff. Tradução.
Chaves mesmo. Caraca. É porque Cle, né, é chave. Agora Cleves, nem sei como é que pronuncia isso, né, Chaves. Chaves para o imaginário e a outra cena. Só que a outra aqui tá no grande outro aqui, né. E o Manoni tá sempre nos seminários do Lacan. Esse aí tá lá, batia ponto praticamente. Devemos compreender que a representação, quando deixa de ser objetiva, quando devém subjetiva infinita, isso é, imaginária, perde efetivamente toda a consciência, a menos que remeta a uma estrutura que determina tanto o lugar e as funções do sujeito da representação, dos objetos representados como imagens, quanto as relações formais entre eles todos. Cara, isso aqui tá trabalhando de um jeito pior da abstração do estruturalismo francês, bicho. Foi mal, vou boiar. Então, simbólico já não mais designa a relação da representação com uma objetividade como elemento, mas os elementos últimos da representação subjetiva, puros significantes, puros representantes não representados, de onde decorrem ao mesmo tempo os sujeitos, os objetos e as relações. Mas pelo que eu estou entendendo é isso, né? É um nível de abstração dessa relação subjetiva infinita por meio da estrutura e dessa abertura para algo que a estrutura simbólica se engaja numa dimensão imaginária infinita, que tudo tem que ser representado e abstraído, né? Onde há um desligamento, né, da objetividade, né? Isso é pura representação, né? Puros representantes não representados, de onde decorrem ao mesmo tempo os sujeitos, os objetos e as suas relações, né? Parece tirar muito de uma dimensão objetiva da existência desses elementos, né? Sujeitos, objetos e relações, me parece, posso estar boiando, mas... Assim, a estrutura designa o inconsciente da representação subjetiva. A série desta representação apresenta-se agora desta maneira: representação subjetiva infinita, que aí é a cadeia do imaginário; representação teatral, representação estrutural. Eles não falam muito do real, né? Ora, precisamente porque se supõe que o teatro encene a estrutura latente e encarne seus elementos e relações, deduz-se que ele está apto a revelar a universalidade dessa estrutura, inclusive nas representações objetivas que ele recupera e reinterpreta em função dos representantes ocultos, das suas migrações e relações variáveis. Reúnem-se, retomam-se todas as crenças em nome de uma estrutura inconsciente. Somos ainda piedosos. Por toda parte, o grande jogo do significante simbólico que se encarna nos significantes do imaginário. Édipo como metáfora universal. Não sei, para mim é sempre um jogo de pensar, voltando lá ao capítulo 2 principalmente, né? Pensar como o combate da representação deles tem dois aspectos aqui no antiédipo, né? O combate da representação na psicanálise, ou a ligação da representação e da psicanálise no antiédipo tem dois aspectos. Um muito familista e personológico em Freud, tentando lembrar que a gente conversava um tempo atrás, assim, muito tempo atrás. Mas que é isso, né? São esses personagens, esse jogo de teatro de personagens, né? O teatro do personagem do pai, da mãe, do filho, do eu, né? Todos esses personagenzinhos. Que parece que com o estruturalismo esse jogo de representação na psicanálise não cessa, mas ele muda de figura, ele se torna ainda mais abrangente no formato dessa figura de linguagem universal, né? Desse exercício metafórico, não, nem exercício, representação metafórica universal, onde o teatro ainda representa essa representação, né? Que num dado finito é a metáfora para todas as possibilidades subjetivas infinitas, né? Nesse lugar de ter como imagem do inconsciente, de como funciona a produção inconsciente, a produção desejante, as conexões dos corpos, a conexão do desejo, os fluxos, os cortes, ter como imagem disso, produzir como imagem disso, como registro disso, um teatro, onde uma cena é suficiente para dizer e estará sempre ligada a toda uma estrutura representativa, toda uma estrutura de cadenciamento lógico, por mais que ela encobra uma infinidade subjetiva do imaginário, né? Mas
Não importa que elemento apareça no imaginário, que elemento provenha do imaginário, tem que se encaixar nessa metáfora, tem que dizer respeito de algum tipo de metáfora. E essa metáfora tem que ver, né? A gente vai ver na dimensão mais estruturalista da psicanálise aqui, a gente está pensando no começo da década de 70, né? Com a questão do complexo de Édipo, mas também com a questão do complexo de castração, com a própria castração, com a dimensão da falta, né? Que são esses elementos que reduzem, de alguma forma, né, o entendimento da experiência humana em torno dessas metáforas, em torno desses elementos. Sei lá, cara. Então fica o teatro da castração, né? No fim das contas parece isso, assim, que eles estão se defrontando. Deixa-se de ter um teatro de personagens e passa sempre a haver um teatro da castração, mas não deixa de haver um teatro em vez de um musino, né? Cara, esse foi o meu máximo. Eu não iria mais além disso, mas é isso. E aí é que eles vão continuar. Talvez eles ajudem. Por que o teatro? Como é estranho esse inconsciente de teatro de papelão? Exclamação. Os caras estão enfáticos aqui, né? Primeiro uma interrogação. Por que o teatro? Como é estranho esse inconsciente do teatro de papelão? Exclamação. O teatro tomado como modelo da produção. Até em Althusser se assiste a seguinte operação. Descoberta da produção social como máquina, entre aspas, ou maquinaria, entre aspas, irredutível ao mundo da representação objetiva, Vorstellung, né, que em alemão tem um somzinho de F, se vê, Vorstellung. Mas, logo em seguida, a redução da máquina à estrutura, identificação da produção com uma representação estrutural e teatral, Darstellung. Nota de rodapé 26, Louis Althusser, Ler o Capital, volume 2, o capítulo 2, página 170 a 7, sobre estrutura como presença, ausência. Ora, com a produção desejante passa-se o mesmo que com a produção social. Toda vez que a produção, em vez de ser aprendida na sua originalidade, na sua realidade, é assim assentada sobre um espaço de representação, ela só pode valer pela sua própria ausência e aparece como uma falta nesse espaço. Parece que esse espaço não produz, né? A assentada, né? Assentada da produção. Ao buscar a estrutura em psicanálise, ao buscar a estrutura em psicanálise, acho que eu falei isso mesmo, Mustafa Safwan pôde apresentá-la como uma contribuição para uma teoria da falta. Não vai ter nota desse Mustafa, né? É na estrutura que se faz a solda do desejo com o impossível, definindo-se a falta como castração, isso que eu estava falando, né? É da estrutura que se ergue o canto mais austero em favor da castração. Sim, é pela castração que entramos na ordem do desejo, uma vez que a produção desejante se espalha pelo espaço de uma representação que só a deixa subsistir como ausência e falta de si mesma. Ou seja, uma representação que nunca pode ser completamente objetiva, né, representada, essa dimensão da falta e o jogo com a representação. Lembrando que é similar também à saída na psicanálise, né? Porque no familismo personológico do Freud é pela família que se adoece, você adoece de complexo de Édipo e dos traumas familiares da inserção do desejo na moral cultural por via da família, e é pela via da família, discutindo pai e mãe, que você vai ter que, e sua relação com isso, que você vai ter que sair disso. No estruturalismo, é pela ordem da falta e pela ordem da castração que você introduz o desejo na ordem simbólica, na possibilidade de existência, né? Humana, não psicótica, se tudo é certo. E é por esse mesmo lugar da castração e da falta que se deve procurar uma redução do sofrimento, ou um reposicionamento do sofrimento daquilo que se sofre, né? Então o ponto de entrada e o ponto de saída é muito parecido nos dois casos, né? Nos dois casos é parecido, não que os dois casos sejam parecidos, mas em ambos, tanto o ponto de entrada quanto o ponto de saída singularmente, né, são os mesmos. Aí eles seguem aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Mustafa. É que se impõe às máquinas desejantes uma unidade estrutural que as reúne no conjunto molar. É que os objetos parciais são reportados a uma totalidade que só pode aparecer como aquilo que lhes falta. E como que, faltando-lhes, falta a si mesmo. O grande significante, aspas, simbolizável pela inerência de um, travessão, ao conjunto de significantes, fecha aspas. Até onde se irá no desenvolvimento de uma falta, da falta que atravessa a estrutura.
Essa pergunta aqui ela é difícil, né? Até onde se irá no desenvolvimento de uma falta da falta que atravessa a estrutura? A operação estrutural é isto. Ela ajeita a falta no conjunto molar. Essa falta que se dá na relação entre o molar e o molecular, entre a pessoalidade personológica e os objetos parciais que nos compõem, as máquinas desejantes que nos compõem. Eu preciso rapidamente pegar um lápis, vai estourar o tempo aqui, e eu quero saber quem é esse Mustafa. Mustafa Safwan. Mustafa Safwan, psicanalista. Ó, tocou o alarme. Desligar se tá. Mustafa Safwan. É um psicanalista egípcio. Caramba, hoje tá com tudo os egípcios, hein? Que doideira. Nasceu em 1921. Aí tem aqui, entre 1921 e 1927, né? Não sei o que acontece isso, mas rolou. E morreu em 2020. Viveu, talvez, aí quase 100 anos. Nascido em Alexandria. Estudou filosofia em Alexandria, hein? Ele foi analisando do Lacan em treinamento, né, em 49. Ele atendeu os seminários do Lacan no começo dos anos 50, página que tem em inglês. Aí eu tô meio devagar aqui para ler. Mas ele foi forçado a ficar no Egito depois do Nasser tomar o poder. Retornou à França em 59. Ele foi enviado a Estrasburgo como um analista, um analista coach, um treinador de analistas. Enfim. Calma aí que isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui. Isso é da Wikipédia. Em seu livro Porque os Árabes Não São Livres, ele argumenta que a cultura e a política árabe são prejudicados pela falta de consideração dada ao árabe vernáculo. Tá, pode crer. Eu não sei, né, qual é do cara. Mas enfim, tá aí. Mais um frequentador do seminário de Lacan, vindo direto do Egito. Egito. E a aula de hoje é Sayonara, Egito. Esse meme é muito bom. Um beijo, galera. Então a gente fechou aqui na página 405, a gente volta daqui. É longo esse parágrafo. E vai até 409, né? Vamos seguir um pouco. Acho que tem aqui um tema que eu acho interessante, que é das reterritorializações, das perversões. Acho que vai aparecer em breve. Tá bom? Beijo no seu coração. Quiser vir ler essa parada, já tô mais tranquilo aqui. Nas quintas-feiras, principalmente à tarde, se você puder, vai ser ótimo. Senão a gente acha um dia interessante para fazê-lo. Beijo no seu coração, de semana que vem.